Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus, livro de São Marcos, capítulo 8, e o versículo 1, que diz assim: E naquele dia houve uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhe: Tenha compaixão dessa multidão, porque 3 dias está comigo, e não tem que comer. E se deixar ir em jejum para a sua casa, desfalecerá no caminho, por algum deles vieram de longe. E o seu discípulo respondeu: De onde poderão alguém satisfazer de pão aqui no deserto? Perguntou-lhe: Quantos pães tendo? Disse-lhe: 7. Então ordenou à multidão que se assentasse ao chão, e tomando 7 pães, tendo dado graça, e partiu e deu ao seu discípulo, para que pusesse diante deles, e puseram diante deles a multidão. Tinha também alguns peixes. Tendo dado graça, ordenou que pusesse diante deles, e comeram e saciaram. Então, dos pedaços que sobreviveram, 7 cestos. Os que comeram era quase 4.000, e despediu-os, e entrando logo no barco com o seu discípulo, e foi para a parte de Damanto. Então vejamos o que diz aqui a palavra de Deus, Jesus estava num deserto, que pelo jeito é um deserto, num lugar distante da cidade, e Jesus estava ali pregando, acerca do reino de Deus, acerca da palavra de Deus, ali naquele deserto, e uma grande multidão, escutando. E a Bíblia diz aqui que já fazia 3 dias que ele estava ali ensinando, e aquele povo, muitos, os alimentos deles já não tinha mais. E Jesus, olhando para aquele povo, e viu que aquele povo estava com fome, e sentiu-se de compaixão com ele, Então chamou os seus discípulos e disse para eles: Olha, não podemos despedir este povo para sua casa de mão vazia, ou com fome, porque muitos já estão 3 dias comigo aqui e não comeram nada, e muitos poderão ter desmaiar no caminho, e vamos dar alguma coisa para este povo comer, porque já faz 3 dias que eles estão aqui comigo, e não podemos deixar em jejum para sua casa e desfalecer no caminho, diz aqui. Porque algum deles vieram de longe. Aqui no versículo 4 diz: E seus discípulos responderam: De onde poderemos alguém satisfazer de pão aqui no deserto? A preocupação, aquela multidão de gente, imagina, quando Jesus disse que ia dar de comer para aquele povo, os discípulos começaram a se preocupar. Disse: Olha, aonde vamos arrumar tanto pão para dar a este povo? Num deserto deste aqui, o que vamos fazer? Não tem como nós tratar este povo aqui nesse deserto. Aí Jesus perguntou: Quantos pão tem? Disseram: Temos 7. Jesus disse: Então basta, manda que esta multidão se assenta. E a Bíblia diz que ele pegou os 7 pão e deu graças, abençoou e mandou que repartisse também a multidão. E também tinha alguns peixes ali, e tendo dado graça, e pôs adiante daquele povo, para que aquele povo viesse comer. E a Bíblia diz que começaram a saciar. Então os pedaços que sobejaram levaram 7 cestos, sobrou, entendeu? Aquele tinha ali 7 pão, aquele povo comeu daqueles pão, entendeu? Comeu daqueles peixes que ali foi abençoado, e eu me disse que eles saciaram. Ainda sobrou 7 cestos cheio de pedaços de pão, da sobra daquele povo que comeu ali. E a Bíblia disse que comeram era de quase 4.000 pessoas. Quando a Bíblia fala de quase 4.000 pessoas,
Naquela época era contado a maioria somente os homens. Agora você imagina quantas mulheres não tinha ali, crianças não tinha ali. Isso era contado praticamente, era só mais os homens. Então existia ali uma grande multidão que estava ali, entendeu? Naquele deserto. E aquele povo comeram, viu? Com aqueles 7 pão que saciaram, que sobrou, entendeu? 7 cestos cheios de pedaços de pão. Isto é o que Jesus faz quando crê e acredita nele, entendeu? Quando crê, quando acredita, quando ele disse, olha, eu vou fazer, não tem quem impeça, entendeu? Não tem ninguém que atrapalha, entendeu? Quando ele falou que ele ia saciar aquele povo, o discípulo disse, mas não tem como, entendeu? Não tem como, nem aquele discípulo olhava e via que naquele deserto não tinha como, entendeu? Pelos olhos humanos não tinha como saciar aquele povo. Imagina, quase 4.000 pessoas, como que ia tratar aquele povo de pão? Imagina quantos pão não teria que ter naquele deserto. Mas aqueles 7 pão que tinha ali, Jesus orou e ele multiplicou. E todos comeram, que saciaram, e sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus da multiplicação. Entendeu? Da multiplicação. Quando ele fala, nós temos que crer. Quando nós cremos, algo acontece. Quando nós um dia entregamos a nossa vida para ele, nós temos que crer no quê? Que nós vamos morar no céu com ele. Porque ele disse, olha, aonde que eu estiver, esteja vós também. Todo aquele que crê em mim, aonde que eu estiver, vai estar comigo. É isso que eu creio, entendeu? O dia que eu aceitei a Cristo como Salvador da minha alma, eu creio que um dia eu vou morar no céu com Jesus. Por quê? Porque tudo que Jesus, ele quer fazer, ele faz. Se ele falou, ele faz. Quando ele disse, olha, nós vamos tratar deste povo, ele cumpriu com sua palavra, nós vamos tratar deste povo, não vamos despedir eles. Entendeu? O seu discípulo encontrou dificuldade, mas ele não. Ele orou e os pão multiplicou. E assim também, entendeu? Ele pode multiplicar as bênçãos em nossas vidas. Esse é o Jesus que eu sigo, entendeu? Esse é o Jesus que eu sirvo, que um dia eu aceitei ele. E ele prometeu para mim, entendeu? Através da sua palavra, que se eu obedecer até o fim, o que ele tem para mim são ruas calçadas de ouro e cristal. Aonde, entendeu? Nós vamos morar. Aonde não precisa mais de médico. Aonde não precisa mais do sol. Porque ele é a luz. Aonde não vai ter mais problemas, enfermidade. Ele vai enxugar lágrimas de todos, onde que ninguém vai mais precisar chorar por tristeza, por tribulação, por angústia, entendeu? Porque ele não quer que ninguém sofra. Jesus, ele tem o zelo por aquele que escuta a tua palavra. Aquele povo estava ali escutando a sua palavra naquele deserto, fazia 3 dias. Aquele povo estava ali ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus ensinamentos. E Jesus fez o quê? Sentiu de compaixão deles. Jesus podia fazer o quê? Como muitos no dia de hoje, que estão por aí, prega sobre o amor, prega, entendeu? Ele vai lá, prega e vai vir as costas, se manda, não está nem aí com ninguém, entendeu? Existem muitas pessoas hoje desta maneira, mas Jesus não. Jesus foi lá e pregou, olhou para aquele povo e disse, olha, não podemos despedir este povo, não, estamos em jejum aqui, já faz 3 dias comigo, estou ouvindo a minha palavra, vamos tratar deles, se eles vieram aqui, vamos dar o que comer para eles, e a Bíblia diz que assim cumpriu. Então, todos aqueles que entregam, entendeu, os seus problemas para Jesus, Jesus soluciona. Todos aqueles que ouvem a palavra de Jesus, todos aqueles que ouvem, aqueles que dedicam a sua vida para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Jesus tem para falar,
entendeu? Jesus tem uma multiplicação na vida dele, de bênçãos. Jesus tem uma multiplicação na vida dele, na vida material. Jesus tem uma multiplicação na vida espiritual dele, entendeu? Porque ele está ouvindo a palavra de Deus, como esta multidão foi, entendeu? Ouviu 3 dias Jesus ensinando, e eles não só saciaram a sua alma com a palavra de Cristo, mas também como saciaram o seu corpo material, entendeu? Comeram, foram para sua casa, não com fome, não, eles foram para sua casa, mas foram saciados, tanto abençoado, como saciado, como forte, entendeu? Por quê? Porque Jesus, ele tem compaixão, Jesus, ele é misericordioso. Quando Jesus, ele derrama a sua misericórdia na vida de uma pessoa, é porque Jesus tem amor. Então, todos aqueles que confiam, acreditam em Cristo, não tem dificuldade que ele não atravessa, não tem problema que ele não atravessa. Você imagina aquele povo ir embora, uns moravam longe, 3 dias com fome, talvez com crianças, num deserto, e aquele povo ia sofrer, mas Jesus saciou eles, eles comeram, entendeu? E depois foram para suas casas. Isso é todas as pessoas que vêm até Jesus. Jesus sempre tem algo para entregar para ele. Quando você decide de vir na casa do Senhor, sair da sua casa e dizer, não, hoje eu vou lá na igreja, porque Jesus tem uma bênção para mim. Você pode ter certeza que ele tem. Isto a Bíblia nos confirma, entendeu? Que todo aquele que vem na presença de Jesus, Jesus tem poder para abençoar ele. Então veja bem aqui, ele multiplicou 7 pão, quase 4.000 pessoas comeram, que saciou, entendeu? Eles realmente voltaram para sua casa, entendeu? Depois de ouvir a palavra de salvação, eu tenho certeza de que ainda voltaram com a fé mais renovada ainda, porque eles viram do nada, entendeu? Saiu alimento para eles. Eles viram do nada, de 7 pão, uma multidão de pessoas comer, entendeu? Então eles viram que realmente Cristo era o Filho de Deus, porque ninguém, jamais alguém tinha feito aquilo, somente Jesus. E Jesus, ele continua até no dia de hoje. Ele pode solucionar os teus problemas. Ele pode. Não importa o que você está sofrendo,